em plantão, pessoal que está talvez acamado com impossibilidade de chegar até o culto presencial, tenha um bom dia, que a paz chegue ao seu lar. A todos no qual nós conhecemos ou nem conhecemos, e inclusive o culto vai ficar gravado, então para você que vai assistir esse culto depois também, tenha um excelente culto. Vamos lá, o nosso tema de hoje, posso botar o tema, mamãe? Pode ser o tema? O nosso tema de hoje é coração no reino. Qual é o nosso tema? Se o coração não estiver no reino, ele certamente vai estar em outro lugar. Só existe dois senhores, e Jesus disse isso quando falou acerca do dinheiro. Não há como amar mamon, mamon é a tipologia de grana, de dinheiro. Não há como amar a mamon e nem a Deus. Ou você ama um, ou aborrece o outro. Não há espaço para os dois. Quando vai falar de dinheiro com Deus, você vai entender sempre a palavra suficiência, e nunca o exagero no qual nos leva a nos perder. Quando nós iremos falar sobre recursos com Deus, a gente vai entender o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então riqueza para Deus é a ausência de necessidades. E hoje nós iremos terminar essa palavra de luzeiro. Após essa leitura, irei aplicar aqui, entendendo o que é a riqueza, o que é suficiência para Deus, o que é o coração no reino para Deus. Simbora. Lucas capítulo 12, verso 13. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela possui. Então lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para a minha colheita? Por fim, ele disse: já sei, vou derrubar esses celeiros e construir outros ainda maiores. Assim terei espaço suficiente para o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus disse: louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Assim é loucura acumular riquezas na terra e não ser rico para com Deus. Cá para cá. Quem não tem medo de ler isso aqui? Quem não sente um frio ler isso aqui? Parece até que ele está mandando a gente abrir mão de tudo, que é proibido você obter algum sucesso. Parece até que não posso ter uma boa casa, não posso vestir uma boa roupa, não posso comer um bom restaurante. Parece que ele está mandando a gente ir no retrocesso e retroceder em nossas vidas. Parece que conseguir alguma coisa é pecado. Não, você vai ler essa parábola de uma forma no qual talvez você nunca leu. Só que antes de nós lermos essa palavra, eu estou em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, ele está ensinando a gente a ser um atalaia, a ser um luzeiro, a ser um discípulo verdadeiro. Lembra da última condição que ele disse para a gente? No verso de número 1 ao 13, olha, vai chegar um tempo em que vocês não poderão omitir mais o chamado de vocês. Essa luz precisa brilhar, vocês precisam falar. Ah, mas e os homens? Vocês não devem ter medo dos homens maus. Senhor, o que eu vou falar? O meu Espírito falará por vós. Tudo isso está incluso dentro desse contexto, onde ele traz para a gente um incentivo para a gente pregar o reino, nos chamando de candeia, aonde também no mesmo assunto ele fala da casa varrida. O que é casa varrida? Fariseus
cujo qual pregam com a boca, mas negam com a vida. Fariseus no qual estão bonitos por fora, ao ponto de ser comparado a um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um caixão bem bonito por fora, mas um defunto que não tem validade por dentro, morreu, segue-se o juízo. Ele chama de casa varrida aquilo que é aparência, aquilo que é exterior. A foto muito bonita, mas a alma muito vazia. O sorriso muito largo, mas por dentro um coração entristecido. Ele chama de casa varrida aquilo que eu consigo enganar aos olhos dos homens, aquilo que eu preparo, a plateia que eu monto, o teatro que eu monto, o discurso que eu monto, mas a ausência daquilo que eu prego no que eu vivo dia a dia. Ele chama de casa varrida uma vida somente superficial. Casa varrida é uma vida que eu compro pessoas, uma vida que eu engano pessoas, uma vida que eu iludo pessoas, mas eu não tenho nada para oferecer. Casa varrida, uma menina muito bonita, com muitos namorados, mas com vírus da HIV. Engana todo mundo, muito bonita, é o meu perfil, mas tem um vírus que te contamina e que te mata. Casa bonita, alguém vencendo, mas não cuida da saúde. Quando sente uma dor, chega no médico, o médico fala: é um câncer. Casa varrida é eu cuidar somente desse mundo. E a Bíblia diz que existe outro mundo que jamais vai inesgotar. Existe a eternidade, onde não tem choro, onde não tem enfermidade, onde não tem doença, onde o ladrão não entra, onde a traça não corrói. É um lugar onde Deus colocou. Quem vai entrar lá? Quem passar nesse teste, nessa vida aqui. Ainda assim, sabendo que a eternidade é um lugar no qual olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. João, quando tentou olhar, ele ficou assustado. João, quando tentou chorar, um anjo bateu e falou assim, ele ficou atônico, pasmo, tentou chorar, e agora, quem vai abrir o livro? O anjo bateu nas costas dele e falou, aqui não é lugar de choro não, pode enxugar. Olha o cordeiro ali, um lugar onde você não fica sem resposta, um lugar extraordinário. Ainda assim a gente é pegado nessa vida aqui na terra. Olha o que o texto mostra pra gente. Alguém que tem quer mais, mas não é o problema de ter mais, é a forma. E hoje eu quero separar essa parábola que a gente vai ler aqui do celeiro maior e colocar cada ponto no seu devido lugar. Olha como começa no verso 13 e 14. Você que nunca observou isso aqui. Então alguém da multidão gritou aonde? Quando Jesus estava pregando o reino, quando Jesus estava dizendo sobre que nós somos luzes, quando Jesus estava mandando a gente falar e não se esconder, quando Jesus estava criando, na verdade, coragem em nós. Alguém num culto, imagina um culto com uma presença de Deus absurda, me chega alguém do nada e fala, estou com fome. Chega alguém, olha para você do lado e fala, que horas tem? Sabe aquelas coisas de Atos capítulo 20, quando o eunuco está na janela, está na janela, e o culto está pegando fogo, Deus está gritando, está falando, desde o louvor, desde a entrada, da recepção, a presença está absurda, aí alguém decide sentar na janela. Qual o motivo da janela? Estou aqui, mas também estou lá fora. Já viu aquele culto no qual as pessoas batem cabeça, dormem no culto, etc e tal? Imagine um culto desse, onde Jesus está rasgando tudo no sermão, me chega alguém com esse discurso dizendo as tais coisas aqui, Então alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Qual o problema nisso? Pastor, mas ele está pedindo coisa correta, ele foi no culto realmente para resolver os problemas. Ele foi no culto realmente, de fato, para dar ordem na família. Será? Texto sem contexto é pretexto. Até nesse assunto aqui, no meio da multidão, é um assunto particular. Não é um assunto para ser explanado. Ele para tudo, o assunto, a pregação que Jesus está fazendo, o lado impulsivo que Jesus está encorajando os discípulos, ele para tudo e de repente traz um problema familiar para todo mundo. Eu quero agora que o Senhor divida, fala com meu irmão para ele dividir a herança do meu pai. Aí você vai entender o contexto. Jesus respondeu, irmão, carão, que fora. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus deu logo um freio, falou, cara, esse cara, ele não ficou perceptível na mensagem, nada, não prestou atenção no culto, depois do culto quer pedir oração?
Foi mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Não prestou atenção no culto. Aí depois que é um culto para ele só. Não presta atenção em nada. Depois do culto, pastor, você ora por mim? Vai orando enquanto Deus vai falando. Jesus deu um forão nele. No reino, ao nível do reino. Amigo, quem me colocou como juiz sobre vocês? Por quê? Porque Jesus tem uma coisa especial. Pergunta para mim o quê? Eles são dos nossos corações. E eu vou lhe mostrar que esse cara tinha mais intenções no coração para fazer tal pergunta para Jesus. Quer ver? Acompanhem comigo. Jesus agora vai começar a criar uma parábola. Preste atenção. Em seguida o quê? Ao assunto no qual o rapaz acabou de solicitar, Jesus acabou de lhe responder. Em seguida disse, cuidado. Se Jesus pediu cuidado, é porque deve ter algum problema ali. Sim ou não, amados? Quem concorda com isso? Só tem 2 pessoas no culto. Jesus pediu cuidado, é porque nós devemos ter cuidado, sim ou não? Em seguida Jesus disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de quê? No texto acima você não olhou ganância. No texto acima você viu alguém querendo dividir de parte igual. Mostra no texto que ele queria uma vantagem maior do seu irmão? Não, mas Jesus conhece o coração. Talvez Jesus conhece quem estava falando e não é colocado para nós aqui o nome nem a pessoa, nem porque ele disse isso. Sabe aquelas coisas que a gente passa voando, a gente de repente vê alguém chamando a atenção de alguém, aí você vai julgar e ia lá chamando a atenção de necessário. Você não conhece a história, você não sabe o que aconteceu antes. Jesus talvez sabe aqui, por que ele fala isso com a pessoa? Então tem gente tomando conceito, ou tem gente tomando até um preconceito, sem saber a história e o motivo. Aí Jesus agora de uma forma sóbria, ele diz, cuidado, guarde o coração do tipo de ganância. Por que ele está dizendo isso? Qual é o assunto? Alguém solicitou uma divisão de bens, e ele vai chamar isso de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Repete comigo 2 palavras muito importantes que tem aqui. Aqui, ganância, repete, ganância. Agora repete aqui, quantidade dos seus bens. Muito interessante destacar essas 2 palavras. A palavra ganância no dicionário é desejo exacerbado de receber mais que o outro. Resumido. A palavra ganância que Jesus pronunciou, ela tem como descrição dela desejo exacerbado de receber mais do que o outro. Então esse tal dito cujo camarada que queria dividir, a divisão ainda não foi feita entre eles, porque ele queria uma parte maior do seu irmão. Você consegue entender por essa parte agora? A palavra ganância, ela é aplicada para quem deseja ter mais do que o outro. Por isso que Jesus vai pedir cuidado. Por que cuidado? Porque tem alguém no exagero. O problema não era dividir, mas o problema que relata aqui era que alguém queria uma quantidade maior do que a outra. Mas só que a divisão dos bens eram iguais, porque eles eram filhos do mesmo pai. Aí Jesus, olhando todo esse cenário, traz para a gente uma reflexão e dizendo assim, cuidado com o quê? Com a ganância. A ganância é sempre aquele que quer tomar vantagem, desejo exacerbado de receber mais do que lhe é direito, ou mais do que é o outro, faz comparação. Aí agora ele vai criar uma parábola. Agora ele vai ditar uma palavra. E ele vai ditar uma parábola em cima de tudo que está acontecendo. Aí se aplica ela. Verso 16 ao 18. Então lhe contou uma parábola. Toda vez que ele conta uma parábola, é algo para que aqueles que são discípulos fiquem mais perceptíveis, para que entenda-se mais. A parábola, ela sempre traz uma ilustração. É como se tivesse 2 cores, preto e branco. A parábola começa a colorir, traz outras cores para você. Ah, entendi. E ele vai colocar uma parábola. Então lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Então esse homem, ele tem umas terras no qual elas estão produzindo boas colheitas. Repita comigo, boas colheitas. E ele pensa consigo, caramba, está dando muito certo. Lembra da mensagem, coração no? O que pode tirar um crente, quando as coisas dão mais certo do que ele pensava. Nem tudo que a gente vai prosperar na terra é sucesso.
tem umas coisas que a gente vai buscando ela, que vai nos levar ao nosso fracasso. Por exemplo, o homem estava bem? Estava. Tinha um celeiro, estava produzindo? Estava. Estava com saúde? Estava. Estava no emocional? Estava. Um trabalho só lhe fazia bem? Sim. Tinha tempo para Deus? Tinha. Tinha tempo para a família? Tinha. Onde é que se perdeu? Quando arrumou o segundo trabalho. Alguém vai ficar naquele débito, daquele tempo no qual você está desperdiçando aquele outro trabalho. Está entrando dinheiro, mas alguém está ficando para trás. Estou pagando as contas, mas eu estou deixando de prestar tempo para alguém. Quando não é Deus, é a família. Está comigo, não? E o texto trata isso com uma clareza absurda. Pensou consigo, o que devo fazer? Devo tomar uma solução, estou produzindo muito, não tem espaço para a minha colheita. Por fim, disse, já sei, ideias. Já sei, tem uma ideia, Deus me deu uma ideia agora. Ideia sua, da sua ganância, ou ideia de Deus genuína? Vou derrubar os celeiros, veja que está no plural, e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para o meu trigo e os meus outros bens. Qual o problema disso, irmãos? Se toda empresa tem que ter o sucesso, qual é a surpresa disso se todo pai de família tem que ter uma boa qualificação financeira, monetária, para dar o melhor para sua família, para sua casa? Aonde está o problema dessa história? O problema dessa história está quando eu encho a minha alma, quando eu encho o meu coração de coisas que eu estou conquistando, e cada vez que eu coloco algo dentro do meu coração, eu já não deixo mais Deus estar no meu coração. Cada vez que eu encho, é uma faculdade, é duas faculdades, tem problema nisso, faculdade? Não. Mas o problema é que eu vou entulhando e vou esquecendo que Deus também tem um espaço no meu coração, senão todo ele, o meu coração do Senhor. E agora esse homem tem uma ideia, alguém diria, que ideia brilhante, que cara articulado. Ele destruiu um celeiro para fazer um maior, e olha o que ele vai dizer, aonde ele vai entregar a alma dele. A alma quer dizer as emoções, a estabilidade, a confiança dele. A alma, irmãos, é o controle remoto da nossa vida. Se a nossa alma não estiver na mão do Senhor, a nossa alma apenas vai conseguir coisas, somente coisas. Somente coisas. Iremos estar bem às vistas da família. O nosso pai vai dizer assim, terreno, nossa, meu filho é de sucesso. A mãe vai dizer, nossa, meu filho é uma bênção. Filho é uma benção. Quantas pessoas, irmãos, estão se entulhando, estão se jogando de prédios? Quantas pessoas estão se entulhando e depressivas da alma, tomando remédio, irmão? Por quê? Porque o nosso século de hoje é esse século. O problema é que as pessoas conseguiram desde quando elas se entenderam que são pessoas, irmãos. Mas hoje, para conseguir, a gente tem que abandonar tudo. E antigamente não, a gente conseguia as coisas, mas também levava a família. E hoje a gente está conseguindo, mas sozinho. E Deus não faz parte mais da nossa vida. Quer ver uma coisa simples? Estou muito ocupado, é a frase número 1 hoje. Estou muito ocupado, quando não, a segunda é, estou muito cansado. A gente tem ânimo para a festa, mas não tem ânimo para o culto. Acredito, não é pecado, acredito que pessoas devem ter motivadas demais, preparado lanche, etc e tal, é verão, ou tá calor, vou para a praia, melhor roupa, etc e tal, vem para a igreja se arrastando, vem obrigado, na praia paga Uber tudo, na igreja só vem se for com carona. Você está entendendo a colocação que é? Tudo que é para Deus é arrastando. E eu vou entulhando o meu galpão de quê? De meus sonhos. O galpão no qual eu tinha estabilidade, eu tinha minha família. O galpão que me produzia, me mantinha casado, me mantinha com os filhos, me mantinha na obra. Mas não, alguém me ofereceu uma proposta, e esse está o engano. A gente pensa que o acréscimo é Deus que está dando. Lembra-se que para o povo não sair do Egito, o faraó dava era mais trabalho. Tem alguém comigo? Não. Faraó não quer perder ninguém. O que ele vai dizer? Dá mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais comida, mais renda. E a gente está chamando de bênção. Bênção, bênção, bênção. Aí fica literalmente pessoas só visitando igreja e não sendo igreja. Vem, visita, mas não tem efeito. Sabe aquela coisa que você bota
algo reluzente com uma luz, depois que você bota no escuro, você vê o quanto brilho ela tem. Já viu aquele negócio de festa, como que é o nome? Fluorescente, aquele negócio. Você bota em contato com a luz, com a palavra, mas quando bota na escuridão, só ele brilha. Tem pessoas que não tem mais isso. Vem para cá, tem contato com a palavra, mas vai para as trevas, que às vezes é a própria casa, vai para o próprio trabalho, ou vai para o próprio lugar obscuro, mas não brilha. Não brilha mais, por quê? Porque está de fake news. Por quê? Porque é verdadeira aparência. Vive uma vida de aparência. Só pensa lá, só pensa lá. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Você pode até vencer aqui, mas isso vai acabar. Você pode conseguir um monte de coisa aqui, mas isso vai terminar. É como se você gastasse a vida inteira para conseguir o teu maior sonho. Não, eu quero me tornar o maior empresário do meu ramo. Beleza. Vai envelhecer, vai chegar os dias de Salomão, de Eclesiastes 12, vai dizer assim: vaidade. Tudo é vaidade. Não adianta de nada. Salomão é uma história para a gente olhar e observar. Falou, caramba, o cara conseguiu, foi o cara, bom. Aí chegou na terceira idade e falou assim, vaidade, gente, tudo vaidade. O que sobrou para Salomão? Qual foi a herança de Salomão? Tudo que é artrose estava lá, artrite, artrose, dor nisso, dor naquilo, lamento, dor. E quando ele viu, somente ele venceu, mais ninguém. Tem alguém comigo? Não. Verso 18, por fim disse, já sei, vou derrubar o celeiro e construir outro maior, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e todos os outros bens. Agora presta atenção, então direi a mim mesmo, olha só que egoísmo egocêntrico, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descansa, coma, beba e alegre-se, somente para isso a vida. Dá-se a entender que pessoas que trabalham tanto assim, elas só querem usufruir no final da vida, mas elas perdem a vida no final. Quem já viu pessoas assim? Eu tinha um padrinho muito estimado, irmão da minha mãe, trabalhou a vida inteira. Tiago, a vida inteira. E aposentou. E quando se aposentou, o que ele foi fazer? Trabalhar também. Não curtiu nada, nunca viajou. Foi atravessar uma avenida na Lagoa, um carro o atropelou, não usufruiu de nada, nem da aposentadoria, nem da casa onde ele tinha um sonho de morar. Minha tia que foi morar sozinho só. Maricá, a cidade do Eduardo Paes. Maricá, sozinha. Conheço uma porção de pessoas, irmãos, que fazem economias bobas, que não vai levar nada, que não viajam, e quando viajam, procuram a casa de alguém para ficar. Pelo amor de Deus, só viaja porque tem casa de alguém. Vai viajar sozinho, irmão, pega a sua esposa, encara um hotel fazenda, algum lugar, coitada da mulher doida para gritar. Eu vou viajar, vai para onde? Vou para a casa do fulano. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Vou dar uma dica para você. O conselho é que você compre uma casa, não muito longe e nem muito perto. Porque se você comprar uma casa perto, as pessoas vão todo dia. Pastor, e a casa longe? Elas vão ficar muitos dias. Compra uma casa no meio termo, né? Porque elas falam, é tão pertinho, depois a gente vai. E vai ficar, e Deus vai te dando livramento. E tem alguém comigo ou não? Então direi à minha alma, amigo, você guardou o suficiente por muitos anos, agora descanse, come e beba alegre. Essa é a visão dele. Essa é a visão de quem quer se aposentar. A gente não sabe se vai se aposentar, irmãos. Eu não sei se eu vou ser avô, irmãos.
não pelos meus filhos, mas por mim. Se o Senhor me chamar, irmãos, se o Senhor achar que é a hora, se o Senhor chamar ela, qualquer um pode ir, irmãos. Os meus filhos podem ir antes de mim, irmãos. E a gente fica projetando. Sabe o que a Bíblia diz? Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6. A gente projeta muitas coisas, irmãos. Pastor, qual o pecado disso? É você se garantir nisso. E deixar. Tem gente que fala assim: Jesus não pode voltar agora não, ainda não casei. Já pensou se Jesus vai voltar agora, ainda sou virgem? Ai, irmão, que maneiro. Tem gente anulando. Isso se chama oração contrária. Jesus não pode voltar, não comprei a minha casa ainda. Gente, as promessas que tem lá, ele é noivo e ele preparou a morada para a gente. Jesus não pode voltar ainda, não terminei minha faculdade. Gente do céu, faz o seguinte, querido, fica aqui na terra, deixa a gente subir sossegado. Pelo amor de Deus. A gente fica se ancorando com coisas e com sonhos temporários. Isso tudo é muito gostoso? Mas não é prioridade. Eu não estou dizendo para você ficar relaxada, viu? O pastor falou no culto, agora a partir de hoje não trabalho mais. Eu falei isso alguma vez? Falei isso não? Falei não. Eu falei para sonhar, mas eu falei que a prioridade nossa é coração no reino. Falei para a gente prosperar, mas a nossa prioridade é o reino ainda. E a parábola vai se desenvolver. E ele disse aqui: mas Deus disse, o problema é esse, o que eu digo é uma coisa, o que Deus fala é outra. Eu disse, tá bom, eu quero prosperar, eu quero viajar, eu quero conseguir, eu quero acumular. Essa é a minha visão, mas a visão de Deus é outra. Mas Deus disse, louco. Alguém chama alguém de louco se viver que a pessoa é sóbria? Louco é alguém o quê? Desequilibrado. Alguém que não tem como medir as coisas, o que está fazendo, o que está falando, como está agindo. O fulano está agindo como louco. E ele disse, Deus disse, louco, você morrerá essa noite. E olha que parábola linda. Eu estou preparando a minha vida, mas não estou me preparando para a minha morte. Eu preparo a minha vida, mas não me preparo para o arrebatamento. Louco, essa noite, os meus planos são terrenos, mas os planos de Deus são espirituais, irmãos. Louco, essa noite você morrerá. Diga para o seu irmão, vai morrer essa noite. Está com medo, irmão? Então quem não falar que vai morrer? Brincadeiras. Vamos lá. Louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu? Louco, você vai morrer essa noite. Trabalhou tanto, enriqueceu tanto. Sabe quem vai usar aquele edredom que você não usa? Sabe quem vai pegar aquele conjunto de xícara que você não coloca na mesa? Sabe quem vai pegar aquela camisola, aquela baby doll que você não usa há muito tempo? Irmão, eu não é, João? Esses dias fui numa loja, comprei um short de academia. Aí já subi, comprei 3 shorts, dei um pro candango ali, aí fiquei com 2. Aí subi e tal, experimentei o short, já desci com ele, já usei. Aí ela olhou para mim e falou assim, tu não perde tempo mesmo, é? Irmão, eu uso tudo na hora. Porque o Ricardo não vai, não vai. Tudo que ele usar, eu falar assim, ela vai lembrar de mim, tira que ele já usou, tira que ele já usou. Não vai, mas não vai mesmo. E a gente tem essa mania de acumular, irmãos. Quem tem aqui um jogo de prato bonito, com um talher lindo em casa? Quem tem?
Você fica esperando uma ocasião especial para isso aí? Sabe quando é que vai chegar? Nunca. Se você não colocar na mesa amanhã, segunda-feira. Usa as melhores taças, irmãos. Usa os melhores talheres, irmãos. Usa as melhores roupas. Um monte de gente, irmão. Já vejo viúva, pessoas novas, dando roupa de marido, porque aqui a roupa dele nunca usou. Irmão, usa. Pastor, ficar manjado do quê, irmão? A roupa é de quem? Quem pagou? Usa. Qual o melhor dia da tua vida? Você precisa viver o dia de hoje, porque esse louco da parábola estava pensando em viver o que era para hoje, no futuro no qual ele não existe. Alguém aqui sabe se vai viver amanhã? Eu não sei. Você acabou de falar, vai morrer amanhã para o irmão? Pessoal, amanhã é funeral, é luto, a igreja toda. Nós não podemos acrescentar nada, nem um segundo à frente. A próxima descrição da parábola vai dizer isso. Mas Deus disse, louco, você morrerá essa noite, então para quem ficará o fruto do seu trabalho? Aí ele vai dizer, verso 21, onde a gente tem um título da nossa mensagem. Assim é loucura acumular riquezas, o quê? E não ser rico para... Você entende que o versículo ele diz assim, ó, o problema é acumular riquezas na terra, mas o outro problema é não ser rico para com Deus, ou seja, eu só tenho aparência para a terra, não tenho espiritualidade para com Deus. Entende? Que o problema é somente, não é nem você prosperar ou se tornar alguém influente e rico, mas o problema é você só ser isso para você e para as pessoas que te veem. E Deus está dizendo, não adianta ser rico para eles e pobre para mim. Lembra da advertência, a carta de Apocalipse, da igreja de Laodiceia? O Espírito Santo grita para aquela igreja dizendo que ela é pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Porque ela confia no ouro, ela confia no colírio. A cidade era tão rica que produzia muitos minérios, muitos ouros. E também a cidade tinha uma caverna, um lugar natural onde se fazia o colírio para as vistas. Era uma cidade medicinal, fazia os colírios para a vista. E ele vai dizer assim, louco, aconselho que de mim vocês comprem ouro provado no fogo. Olha só, ele chama a gente de pobre, miserável, cego e nu. Será que o padrão na nossa casa, o padrão que a gente veste, o padrão que a gente tem de finanças, ou o que a gente pensa, a faculdade que nos formamos, será que isso agrega alguma coisa para ir para o céu? Não quer dizer que o rico não vá para o céu, mas quer dizer aquele que se apega o coração nas riquezas que conseguiu. Também não quer dizer que o pobre vai para o céu. O céu não é a medição do que eu tenho e o que não tenho. Não, o fulano é muito pobre, ele merece um lugar no céu. Não tem nada a ver isso. A salvação ela é feita através do sacrifício de Jesus. Tanto o rico quanto o pobre pode ter Jesus no seu coração e serem salvos. Está comigo ou não? Agora, após fazer essa parábola para esses homens, dois irmãos que perguntavam sobre a divisão dos bens do pai, chamado ali divisão familiar, agora ele vai voltar aos seus discípulos mais uma vez. Se você olhar, parece que ele tem o mesmo trabalho que ele teve no verso 1. No verso 1, enquanto ele conversava com a multidão se pisoteava devido ao tamanho aquela multidão. No verso 1, ele volta aos seus discípulos para falar. Quem lembra disso aqui quarta-feira? A multidão era tamanha que eles se pisavam. Aí Jesus volta e direciona a mensagem aos seus discípulos, ou seja, não perdeu o foco. Agora, mais uma vez, ele não deixa que os discípulos se percam. Por quê? Porque esses homens gananciosos podem atrair o olhar de outras pessoas. Eu tive um grave problema agora. Um homem ganancioso em nossa igreja, com jogos de aposta. Ele incentivou 5 pessoas da igreja a apostarem com ele. 5 pessoas da igreja, né? Ele incentivou a apostar com ele. Como é que se forma pirâmide? Alguém investe, mas precisa de alguém para indicar.
Isso pode acontecer, isso pode estar acontecendo. De repente você está sendo assediado para isso, e hoje Deus está iluminando a sua mente, dizendo que isso não, Deus não está nada aí. Ei, não existe ganho fácil. Qualquer uma rentabilidade que sobrepõe um banco é mentira. Está comigo ou não? Não existe. Ou vai cair na mão de estelionatário, ou desses homens falsos que montam pirâmide, etc. e tal. E não existe aposta para crente. Crente não conta com a sorte. Crente já tem Jesus. E a Bíblia diz: ai daquele que tem pressa para enriquecer, não ficará impune. Riqueza fora do propósito e até do tempo, do preparo do seu coração, é desastre para a sua vida. Então espere o tempo certo, vai semeando, vai se aperfeiçoando, vai pedindo: Deus, eu quero que o Senhor prepare, não a riqueza que eu vou receber, mas o meu coração para recebê-la. Verso 22, então voltando para os seus discípulos, Jesus diz: por isso que eu lhe digo, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Duas coisas naturais. Ao acordar, o que a gente faz? Se veste e come. Necessidade momentânea, instantânea do dia. Comida e vestimenta, sim ou não? Comida e vestimenta. O que ele está tratando? Alguém chamou a atenção dos discípulos, mostrando algo no qual não era necessário. E Jesus agora está corrigindo. Está vendo isso? Ele é ganancioso. Agora olha para a luz da palavra. É como se voltasse à ideia do Éden. Qual é a ideia do Éden? A ideia do Éden é que Deus deu todo tipo de alimento para o Adão e para Eva. Mas chegou alguém no Éden e disse assim: tem esse alimento novo. Aí Deus tem que resetar e dizer assim: o que eu dei para você, o que eu deixei no Éden é suficiente para você. Mas eu estou precisando de algo novo. Se comer, vai morrer. Então, voltando para os seus discípulos, ele disse: não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou se terão, com o corpo terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais que a roupa. Pois a vida é mais importante que a vida é mais importante que uma vida faz comida, uma vida faz roupa, mas uma roupa não faz uma vida, comida não faz uma vida. Tem gente reclamando e você é fábrica. Estou reclamando que eu não tenho, mas eu posso fabricar, mas o que eu quero não me fabrica. Ou seja, eu produzo o que eu quero, mas o que eu quero não me compra. Vou repetir de novo: eu produzo o que eu quero, mas o que eu quero não me compra. O que eu quero não me vende. Está comigo? A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que a roupa. O que ele está dizendo? A vida de vocês é preciosa. Temos uma preciosidade. Pense só, quantas pessoas há na fila do rins agora? Quantas pessoas agora há na fila do coração, irmãos? Quantas pessoas necessitam de fazer transfusões de sangue? Quantas pessoas estão acamadas, irmãos? Quantas pessoas não podem gerar filhos? Quantas pessoas não conseguem andar? Olha como é que nós estamos. Ainda que talvez esteja alguém aqui com algum problema parecido ou similar, cara, você está são. Você consegue reconhecer, dentro desse fato, não se preocupar com a comida, não se preocupar com a roupa? Irmãos, olha o que nós temos, irmãos. Do outro lado do mundo, as pessoas estão morando em caverna, em calabouços. A toda hora um míssil sendo disparado. Centenas e centenas e milhares de pessoas morreram, famílias foram dizimadas, crianças não têm literalmente que comer. A gente olha, nossos filhos, eles oram, vou falar nossos filhos no modo geral, nossos filhos abrem a geladeira e tem o que a gente não tinha na nossa infância, e eles chegam e falam assim: não tem nada para comer. Não tem nada para comer, nada para comer. Irmãos, quem aqui dividia quichute com os irmãos? Mochila, a mesma roupa, aquela calça da prefeitura de Tergal até aqui assim, não é? Com fundo todo suado. Aí chegava um que estava de manhã, tirava para você estudar à tarde. Está comigo? O mesmo que chute, irmão, para todo mundo. Quando tinha uma roupa melhorzinha era City Call.
Quem lembra dessa fase aí, irmão? Ô pessoal, não me deixa sem graça aqui não, por favor. Iogurte, bota água com açúcar para render. Refrigerante, baré Coca-Cola, baré tutti-frutti, bota água e açúcar para render. Biscoito, traquinas. Hoje os filhos comem devagar, a gente mordia, irmão, ruía assim, ó. Biscoito. Não é? Ruía devagarzinho, só para nada. Botava açúcar e água, baré. Irmão, outro dia, leite era uma coisa escassa, né? Era escassa, não é? Me veio aqui a memória uma vez que eu abri a geladeira e tinha um camundongo dentro do meu leite, mano. Por onde ele entrou, eu não sei, mas ele estava lá, mano. Que vontade aquele dia de tirar ele e beber o leite. Que infância pobre, irmão. Que infância. Hoje a galera tem tudo. Olha onde a gente entrou. Temos tudo e queremos mais. Irmãos, hoje a gente tem carne no prato, não picanha. A gente tem carne no prato. Eu me lembro que ovo hoje é caro, mas ovo antigamente era sinônimo de pobreza. O que tem hoje? Ovo. Hoje é cozido, amanhã é frito. Meu prato predileto lá em casa, omelete com bertalha. Sim, mamãe, bertalha. O Tiago falou que a mãe dele pegava 2 ovos e batia 1 hora para inchar. 1 hora. 2 ovos, uma pizza de 40 centímetros. Tá bom, mãe? Tá não. São 8 aqui. A minha mãe, ela fazia bolinho de feijão com farinha. E ela falava assim: filho, fiz um salgadinho para vocês. Mãe, quibe. Mas era gostoso. Era gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. E hoje, irmãos, você abre a geladeira, tem suco, tem refrigerante, tem leite, sem rato, tem biscoito, tem tudo. Se olha nossos filhos, o Gabriel parece uma loja lá em casa. Gabriel tem sapato daqui, não sei quem ele puxou, mas tem sapato daqui, até assim. Eu me lembro que o primeiro tênis que eu tive, eu chorei, foi quando minha mãe me deu o Reebok. Comprei o Reebok, irmãos, com uma lista assim vermelha, todo branco. Eu chego, andava, né? Tudo. Hoje tem tudo, irmãos, tudo. Mas cadê o coração no reino? Não tem, porque as coisas estão tomando lugar. E muitas coisas estão tomando lugar do pai. Muitas coisas estão tomando lugar da mãe no coração dos nossos filhos. Muitas coisas estão tomando lugar do filho no coração dos pais. Muitas coisas estão tomando o coração dos filhos no lugar das mães também. Muitas coisas estão tomando lugar do servo de Deus. E a gente precisa tomar cuidado. Tem alguém comigo? Não? Verso 25. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Ei, são 10h28. Quem quer viver aqui 11h28 da manhã? Levanta a mão. Se não levantar, vai morrer. Quem quer viver 11h28 da manhã? Levanta a mão, irmão. Senhor, todos que não estão levantando a mão, recolhe agora. Raquel, levanta a mão, Raquel. Ei, olha o que o texto diz para a gente. Qual de vocês, pergunta para todos nós, irmãos, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Alguém tem garantia de 1 hora para frente estar vivo? Então para que se preocupar?
Aonde entra essa palavra preocupação aqui agora? A preocupação, ela não é depressão em si, na sua totalidade. Também pega um pouco, mas a preocupação geralmente é colocada na palavra ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, de beber ou de vestir. A preocupação, ela me coloca na meta desse mês. Quantos carros eu preciso vender, Alex? Quantos clientes eu preciso atender? A preocupação, ela me coloca em cálculos matemáticos. Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, o que eu tenho que fazer, etc. A preocupação, ela traz o dia de amanhã que ainda não existe para o dia de hoje. E engraçado, que eu não tenho espaço ainda, não tenho controle do dia de hoje, mas já estou controlando o dia de amanhã. E aonde nós iremos ficar com o ensinamento de Deus? Pergunta para mim, qual é o ensinamento de Deus? Deus é todo poderoso? Sim ou não? Sim. Deus fez tudo em quantos dias? Tem alguém com hora extra aí? Deus fez tudo em quantos dias? Sim. E no sétimo ele? Descansou. Deus é poderoso? Ele poderia fazer tudo em quantos dias? Um dia ainda? Deus é poderoso? Ele poderia fazer tudo em quantos minutos? Em quantos milésimos de segundos? Mas ele fez? Se está lá, manhã e tarde do primeiro dia, porque Deus falou assim, há tempo para todas as coisas. Aí os consultórios estão cheios. Aí os consultórios psiquiátricos estão enfiando remédio goela abaixo. Por quê? Não, é porque eu estou com pressão alta. Ansiedade, preocupação. Você sabia que existe diabetes emocional? Que também está ligado, não somente a depressão, mas a ansiedade da preocupação. Eu estou olhando meu filho, ele está com 18 anos, já está indo para 19 agora em janeiro. Estou olhando para ele e me lembrando da minha idade. Sabe quando é que eu fui trabalhar de carteira assinada? 21 anos de idade. Com 17 estava preocupado. Caramba, o que eu vou fazer da vida? Qual a profissão que eu vou ter? Passava nem pelo quartel. Quando passei no quartel, 18 anos, eu falei, agora eu vou trabalhar. 3 anos de prova. Só de biscate. E quantos jovens não tiram a vida por causa disso? Quantos jovens não se enfiam em droga por causa disso? Quantos jovens não olham para cima e falam, Deus, onde tu está? Com 21 anos, foi a minha primeira carteira assinada. Quando vem no tempo de Deus, Deus acelera a tua vida, irmãos. E quando de nós podemos estar assim sentimentalmente, Senhor, cadê a minha bênção? Deus vai dizer assim, não olha para a bênção, não olha para o livramento que não chegou. A gente costuma olhar, né? Cadê a minha bênção? Deus está dizendo assim, meu filho, aquilo que você chamou de bênção eu livrei. Você está entendendo? Quem acredita que Deus tem todo o controle da sua vida nas mãos dele? Então por que se queixar? Engraçado, todos levantaram a mão. Então vamos parar de reclamar, povo. Vamos chegar em casa e falar, obrigado Jesus, foi tudo na tua perfeição da tua vontade. Qual de vocês mais preocupado? Por mais preocupado, como se a preocupação pudesse acelerar alguma coisa. E detalhe, Mateus, como se a preocupação acelerasse Deus. Ai Deus, tu não está vendo que eu estou me descabelando? Vai ficar calvo antes do tempo. Senhor, tu sabe o que eu estou precisando. Meu filho, não é assim. Existem coisas, irmãos, que a gente precisa ser maduro para conseguir elas. Assim como Deus podia conseguir tudo em milésimo de segundo, num dia Ele construiu em 6. E Deus mostrou para a gente que existem coisas do 6º dia que eu não posso receber no primeiro. Existem algumas coisas que só com outra idade que você pode adquirir. Senão você vai cair naquela velha ladainha. Casei cedo demais, eu não amava ela. Tem gente que inventa essa desculpa. Não, pastor, porque eu casei cedo demais, casei obrigado. Irmão, alguém lá na frente do juiz de paz, do pastor, do padre, quantidade que seja lá. Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade? Confessar, padre, estou aqui forçado. Ele está com uma faca nas calças. Agora é hora, mas pô, a pessoa chega aqui e fala, não, eu amo ela, eu quero ela, né? Aí depois fala assim, não, a gente casou muito cedo, será que não era amor? Conversa para boi dormir. Alguém já viu um boi dormir na conversa? Boi não sei, mas pastor pregando, muita gente dorme.
Verso 26. Se não pode fazer uma coisa tão pequena, o que é uma coisa tão pequena? Desde que eu falei já se passou 7 minutos. Se não posso acrescentar 1/10 à frente, se eu não posso adiantar a hora, nem atrasar, se eu não consigo fazer uma coisa tão pequena, de que adianta preocupar com coisas maiores? Se eu não consigo acrescentar 1 hora, como é que eu vou acrescentar 1 semana? Se eu não consigo acrescentar 1 hora, como eu vou acrescentar 1 mês? Se eu não consigo acrescentar 1 hora, como eu já vou pensar para 2024? Não tem como, Letícia. O que Deus quer da gente? Basta cada dia o seu mal. Pastor, então tudo que vier eu vou aceitar. Calma. Também você não vai ficar molenga demais, não. Porque existem coisas que é a gente que faz, existem coisas de Deus que faz. Por exemplo, esforça-te, esforço é meu. Esforço é minha parte. Eu preciso me esforçar. E qual a parte de Deus? Me abençoar no meu esforço. Abrir os caminhos para que o meu trabalho prospere. Isaías 53, e verás o fruto do teu trabalho e se alegrará nele. Que a pior coisa é ter o esforço sem sucesso. Então esforçar é bíblico, agora se fadigar é antibíblico. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fazem suas próprias roupas. No entanto, nem Salomão, com tudo que a gente sabe de Salomão em sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus, com tamanha beleza, veste as flores que hoje estão aqui, amanhã são lançadas no fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Gente de pequena fé. Presta atenção. A parábola lá em cima diz sobre comida e sobre vestimenta. Ele vai colocar as duas colocações em duas coisas que a gente vê diariamente e não percebe. E ele está dizendo sobre as plantas, as relvas. Se Deus veste ela, quem é que veste as relvas? Quem é que veste você? Será que as plantas têm mais confiança em Deus do que os seres humanos? Deus colocou sentido em vocês, no qual as plantas não têm. Visão, audição, olfato, paladar, tato. As plantas ficam ali, crescem e vestem com aquela cor bonita. Algumas dão as flores bonitas, por quê? Porque Deus faz. E o texto diz para a gente, Deus veste ela. Aí o texto mais uma vez diz para a gente, lembra lá da última colocação, quanto vale 2 pardais? Bem pouco, 2 moedas de cobre. Aí Deus está dizendo assim, vocês valem mais do que um bando de pardal. Você pode botar 1000 pardais, milhões de pardais. Deus está dizendo assim, ainda prefiro vocês. Agora a mesma coisa, as plantas podem ser bonitas, talvez você tenha um gosto de uma planta diferente, etc. Fala, essa planta é linda, o cheiro dela é fabuloso, maravilhoso. Deus está dizendo assim, eu ainda acho você mais cheiroso do que essa planta, eu ainda acho você mais bonito que essa planta. Tem alguém aí? Alguém pode reagir nessa manhã aí, meu irmão? Olha como é que o texto termina, verso 28. Gente, eu estou amando essa série com minha foto com a camisa do Fluminense. Estou vendo uma tricolor ali, ó. Aí tinha um flamenguista do teu lado. O pessoal não larga pé da gente, né? Invejoso, né? É nossa vez, né, irmão? Tá bom, pelo menos barramos eles ontem. Chega de título. Amém, pessoal? Você vai caindo. Se Deus veste com tamanho e beleza, e o texto diz no verso final, gente de pequena, quem hoje aqui, ouvindo até agora, já vamos acabar já, mas ouvindo até agora, falou assim, caramba, minha fé é pequena mesmo, hein? Você que está com a fé grande, bota a mão sobre o irmão do seu lado, ore por ele. Ouvindo tudo que a gente ouviu, ansioso do jeito que a gente está, sabe que a pressão é alterada pelo nosso descontrole emocional, descontente. Ouvindo tudo que a gente ouviu aqui agora, sabe que algumas doenças são causadas por algumas ansiedades nossas, no qual a gente não está contente com o que a gente tem. E hoje ele chama a gente de pequena fé. Pelo menos não está sem fé, né, pessoal? É ou não é, pessoal? Foi salvo pelo gongo agora você, né?
A pessoa, gente sem fé. Senhor, obrigado. Eu vou acrescentá-la. A partir de hoje, nós iremos crescer em fé. Amém? Levante suas mãos ao alto. Diga assim: cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Diga: eu vim nessa manhã para crescer em fé. Não se inquiete, verso 29, não se inquiete com o que vocês vão comer. Lembra que o assunto foi tratado, comida e vestimenta? Aí ele falou dos lírios, porque são bem bonitos as plantas, né? As relvas. Agora ele vai dizer: não se inquiete com o que vocês vão comer ou beber. Não se preocupe com essas coisas. Pastor, porque você não está lá em casa, a geladeira está uma prova. Irmão, prova é quem não tem geladeira. É ou não é? Você tem geladeira. Prova está quem não tem geladeira, irmão. Ó, não se inquiete com o que vão comer ou beber. Essas coisas, ou elas ocupam o pensamento de quem? Deu ruim para nós. Vamos enfiar a cabeça debaixo da terra igual o tatu. Porque quem tem que ter ansiedade, quem tem que ter preocupação é quem? Quem não conhece a Deus, quem não ouve a voz de Deus, chamado pagão. O que é pagão? É o anticristão. Pagão é aquele que confia na sorte do mundo, no místico do mundo, como a roda vai girar no mundo. Qualquer preocupação não é para estar em nós, não, porque nós não somos pagão, nós somos cristãos, somos servos de Deus. Então, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pagão tem que coçar a cabeça. Pagão tem que pular, dar 7 pulinhos na onda, porque ele só tem isso para a fé dele. Mas a gente não. A gente tem a palavra de Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro. Em qualquer fase da minha vida, Deus está presente comigo. Então essas coisas, no qual nós vimos falando aqui, ela ocupa os pensamentos dos pagãos e de todo o mundo. Mas seu pai, ai Jesus, é como se a Bárbara estivesse falando assim para os meus filhos aqui: Esté, Gabriel, seu pai já sabe. Então, se o pai já sabe, daqui a algumas horas vai ser resolvido. O vaso entupiu. Jesus, que prova, hein? Ô mãe, o vaso entupiu. Seu pai já sabe. Apesar que em algumas casas depende do pai, né, mano? Que em algumas casas o pai toma ciência, mas as coisas continuam da mesma forma. Michel foi lá em casa esses dias. Michel viu lá, atendendo ele fazendo um serviço. O outro rapaz chegou fazendo um serviço, o outro chegou também. Falei: Michel, aqui é o seguinte, eu tenho 2 mulheres aqui em casa e um frango, um homem já, está de bigode e tudo. Se eu ter que entrar aqui para lavar a louça, eu sou um Zé Ruela. Se eu tiver que arrumar alguma roupa minha, eu sou um Zé Ruela. É ou não é? Se eu tiver que fazer alguma coisa, eles estão de enfeite. Agora, Michel, eu duvido eles me apresentarem um problema e eu não resolver. Duvido você achar uma lâmpada queimada aqui em casa. Duvido você achar alguma coisa em curto que eu não resolva. Duvido você achar um piso quebrado que eu não troque. Duvido você achar algum equipamento queimado que eu não troque, eu não providencie alguma coisa. A minha função é criar um mecanismo, e a deles, a função deles é manter o mecanismo funcionando. Geladeira queimou, lá vai eu. A luz pifou, lá vai eu. A Esté veio agora, 2 dias atrás: pai, minha televisão parou de funcionar. Fui lá. Eu falei: caramba, não está ligando nada mesmo não. Aí já sei que eu mexi na elétrica semana passada. Eu falei: foi eu. Foi ou não foi, Gabriel? Um quadro desse tamanho, juntou. Falei: foi eu, fica tranquilo. Foi eu. Falei: Esté, só estou sem tempo, segunda-feira eu faço isso aí.
rápido. Qual é a função de um pai? Dar suporte para a família. Dar suporte para a família. A porta quebrou há mó tempão. O cara tem coragem de botar uma cadeira atrás, mas não troca a dobradiça nem a porta. Aí depois fala, não, eu já orei, o ladrão não vai entrar. Quem está roubando a sua casa não é nem um ladrão, é você. Porque nós somos chamados para oferecer segurança. Sim ou não? Esse dia eu tirei 2 tênis brancos. Falei, pô, é um absurdo eu ter que lavar esses tênis brancos, cara. Pegou, Gabriel? Os gentios ou os pagões, eles andam preocupados. Mas o texto diz que o nosso Pai celestial sabe que os filhos precisam dessas coisas. Busquem acima de tudo, no verso 31, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Verso 30, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos de todo mundo, mas o Pai já sabe que vocês precisam dela. Repete comigo, o Pai já sabe que eu preciso dela. Deus é bobo, Deus é surdo, Deus é cego, Deus é mudo, Deus é pleno. Então tem alguma coisa, ou Deus é ineficiente, ou eu sou tolo. Porque se o texto diz que Deus já sabe do que eu preciso, como é que eu vou ficar ansioso, inquieto e preocupado? Que não seja a próxima canção nossa, em que a gente canta, né? Sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Se isso não for um estilo de vida, não cante mais. A gente precisa entender as letras das canções que andamos cantando. Ou confiamos ou não confiamos em Deus. De repente você está reclamando aí, um ano no qual você não queria ter passado por esse ano, mas de repente 2024 vai ser um ano que vai valer por 10. E aí, meus irmãos? De repente você diz, poxa, os meus dezembros, né, de venda está muito ruim. De repente esse dezembro aqui, meu irmão, será o melhor dezembro da sua vida. De repente o dia esteja ruim hoje, não quer dizer que ele vai permanecer amanhã. O choro só dura uma noite, mas a alegria virá no dia seguinte. Existe um dia melhor para você. Repete para a pessoa do seu lado, existe um dia melhor para você. Sabe o que você precisa? Estar vivo e forte, esperando por Ele. O nosso querido irmão Caleb falou assim, estou com 85, mas a minha força é a mesma. Se mantém ainda com fé, irmãos. Pastor, estou solteiro. Continua ainda, meu irmão. Continua ainda esperando o varão que ele vai chegar. Mas fica bonitona esperando ele, né? Fica com o cabelo bagunçado não, com roupa de deputado não. Fica bonita. De repente você encontra ele na fila do pão. Vai na padaria com o melhor perfume, com a melhor roupa. Talvez o varão estava até lá, só que você foi, né? Vai diferente. Como você se vê, assim você será, irmãos. Está comigo, meus amados? Busquem, acima de tudo, no verso 31, o reino de... Que matemática doida. Doida, fechamos, viu? Que matemática louca. Como é que Deus manda buscar o reino se eu preciso amamentar um neném? Como é que Deus manda buscar o reino se eu tenho que pagar a conta? Deus não está mandando você viver 24 horas no reino. Ele está mandando você acreditar e pôr em prática o reino. Porque o reino de Deus não é aqui não, tá? Aqui é a manifestação, aqui é a junção dele. Mas o reino de Deus é lá fora. Porque lá o mundo precisa conhecer quem são os filhos de Deus que vieram aqui nessa manhã. Busquem acima de tudo o reino de... Ai, irmãos, se tivesse somente essa frase e não completasse, a gente falasse assim, louco, e a fé é a maior ignorância. Mas olha o que ele deixa para a gente de prêmio para a gente.
e todas essas coisas lhe serão. Por que eu falei matemática doida? Porque a gente é ensinado, até pelos nossos pais, quando eram ignorantes na fé, nossos pais, você tem que estudar, tem que fazer, tem que fazer. Um monte de gente fez tudo e não tem nada. Aí o Senhor diz assim: faz, mas priorize o meu reino, porque todas as coisas serão acrescentadas para você. Quantas pessoas estão em fila de emprego com salário mínimo, com graduação e pós-graduação? Confiaram nas suas mãos. Salmo 20, verso 8 diz que maldito o homem que uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiaremos no Senhor. Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia num braço de carne e faz dele a sua força. É bom ter uma profissão? É bom ter uma faculdade? Excelente. Mas o bom é ter isso tudo e tendo Deus ainda. É o elo completo. Você não tem só corpo, você tem corpo, tem alma e tem espírito. Se tirar uma dessas coisas aí, você não funciona. Está comigo ou não? Então, vale a pena buscar tudo isso? Vale. Busca o reino. Pastor, se eu achar o reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo Coríntios, não é comida e nem bebida. É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, já que o reino de Deus não é o que os pagãos buscam, eu estou no caminho certo. Porque quem põe a água na minha casa é Deus. Quem põe a comida na minha casa é Deus. Quem põe a vestimenta na minha casa é Deus. Quem supre a nossa necessidade é Deus. Cansamos de ver pessoas com Uber. Fulano faltou o culto, está trabalhando no Uber, precisa trabalhar muito. Nunca cresceram em nada. Tem 2 horários o culto. A pessoa não tem capacidade de sacrificar um horário para buscar o reino, mas quer resultado. Sabe o que vai dar? Um monte de eluzinho na lombarzinha. Qual o nome desse negócio? É hérniazinha. Sentado tanto tempo. Aí na igreja a gente vem para cá e faz exercício. Levanta, irmão. Fica de pé, irmão. Aplaude. Olha lá. Não dá hérnia nunca. Aí o cara fica num carro 24 horas no carro. Aí no final ganhou quanto? Fez 800 hoje. Quanto vai para o remédio? Quanto vale a sua família? Quanto vale ouvir uma palavra dessa? Mas tem coragem de pagar um coach emocional, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Vamos finalizar? Diga: eu vou buscar o reino. Eu vou orar no reino. Eu vou me dedicar no reino. Diga: a minha dedicação e o reino de Deus, Deus vai me acrescentar o que eu preciso. Busquem acima de tudo o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Agora presta atenção, verso 34 e último. Pode subir, levita. Onde tiver o quê? Onde tiver o quê? Ali também estará o seu. Irmãos, deixa eu completar para vocês aqui. Semana aí retrasada, ou 3 semanas atrás, preguei uma mensagem sobre casa varrida. O que a gente mais vê é pessoas com isso. O que tinha falta no jardim para Eva procurar um fruto no qual não tinha necessidade para ela? O que houve lá naquele episódio? Eva e Adão foram expulsos do jardim. A gente corre um risco muito sério, irmãos, de vir para cá e não assimilar o tempo das coisas na nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida, e a gente acabar deixando o reino de Deus, que é tão importante para nós, ser avivado dentro de nós, por causa de coisas externas que tudo vão ficar. Eu sei que eu estou aqui debaixo de pai de família, mãe de família. Hoje eu estou encaminhando meu filho ao trabalho. Eu sei o que ele precisa. Daqui um pouco ele vai montar a vida dele, vai casar. Eu sei que essa é uma preocupação real na cabeça de todo aquele que quer fazer o bem. Mas não adianta ter essa preocupação chamada preocupação que tira a minha paz. Eu trocaria a palavra preocupação por pessoas honestas, que querem